Irmãos, nós estamos estudando sobre igreja e hoje, como comemora-se também o dia da Bíblia, nós vamos chegar aqui, na nossa sequência aqui, deixa eu caminhar aqui, falamos das marcas e hoje nós vamos falar sobre os desvios que a igreja, infelizmente, sofreu, mas serve de aprendizado, né? Então, tá aí nesse slide aí, desvios da igreja, né? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos. Vocês viram, ainda continuo meio rouco, né? Essa laringite. E ontem eu ainda fui... Ontem eu fui monitor de festa infantil. Confraternização da UPA lá em casa, né? Então você grita com um, brinca com o outro. Aí piorou ainda mais. Então, peço aí a gentileza dos irmãos, das irmãs aí também, para essa voz meia... Se ficasse rouco, ficasse uma voz bonita igual a do Cid Moreira, ainda tava bom, mas fica essa taquara rachada, né, Ana? Então tenha paciência aí comigo. Mas foi muito bom, né? Ontem nós tivemos a confraternização da UMP, né? Não, ali. E sobreviveram todos, né? Então, graças a Deus. E da UPA também. Ao PH também, né? Isso aí. Eu não vi, não deu tempo nem de ver as fotos. Tem mais de 100 e não sei quantas fotos lá, né? Então, que bom. Deus abençoe aí todo mundo. Então, vamos lá. Abriu aí? Atos capítulo 20. Nós estamos aqui com o apóstolo Paulo, Lucas, registrando, né, a reunião do apóstolo Paulo com os presbíteros da igreja de Éfeso. E aí ele estava indo embora, então ele convoca essa reunião. E lá no verso 25, vamos ler a partir do 25, diz assim: Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Agora aí fala especificamente: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Veja agora, 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando o quê? Coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Até aqui. Nós sabemos que o próprio Senhor Jesus faz isso no sermão escatológico, como Paulo faz isso agora com os presbíteros lá de Éfeso, que é adverti-los quanto ao perigo de falsos mestres e da perversão da palavra. Tudo bem? Então, quando você vai lá para Mateus, você vai no sermão escatológico, capítulo 24, 25, 26, você vai ver Jesus chamando a atenção da igreja para o fato que viriam falsos cristos, falsos mestres, enganadores. Paulo vai dizer isso. O apóstolo João, na primeira carta, deixa também isso claro, dos muitos anticristos no mundo. Pedro exorta. Ou seja, a Bíblia inteira nos chama a atenção que o ensinamento do Senhor seria alvo de possível perversão, mudança. O negócio é tão sério que o apóstolo Paulo, já ciente do fim do período revelacional, vai dizer em uma de suas cartas que, olha, mesmo se um anjo
aparecer para você, trazendo uma coisa nova, considera maldição, anátema. Porque todo mundo vai tentar mudar as Escrituras. Por que as Escrituras é alvo, né, dessa perversão? Então veja, levantarão homens falando coisas pervertidas. Você vai para as cartas pastorais, eu acredito que uma das grandes motivações de Paulo escrever as cartas pastorais foi justamente porque haviam se levantado falsos mestres, que ensinavam coisas inconvenientes, e que era inclusive preciso fazê-los calar. A história da igreja sempre, irmãos, vai ter, nesse contexto, pessoas se levantando para perverter as Escrituras. E por que se faz isso? Se faz isso porque justamente, você mudando a base, você muda a estrutura. A ideia é essa. Se eu tenho um fundamento quadrado, o meu edifício vai ser o quê? Quadrado. Se eu mudo esse fundamento e ponho esse fundamento um alicerce redondo, o edifício vai ser redondo. Se eu faço um fundamento triangular, o meu edifício vai ser triangular. Tudo bem? Então, se eu mudo a base, eu mudo a estrutura. Se eu mudo a fonte, se eu perverto o ensino, se eu modifico entendimentos, eu vou mudar a prática. Então, por isso que as Sagradas Escrituras é um negócio tão alvo de tanta conflito e confronto para a mudança, porque só muda a prática se eu mudo o fundamento. E aí eu tenho duas possibilidades. Ou eu tento mudar o fundamento, ou eu tento desqualificá-lo. A estratégia inicial é essa. Então o que eu falo? Não, mas a Bíblia não é importante. Não, isso aí foi escrito muito tempo atrás. Então eu tento desqualificar, porque se eu desqualifico, então ninguém segue. Mas se mesmo eu tentando desqualificá-la, ela continua e o pessoal seguindo, aí o que eu faço? Aí eu tento mudá-la. É assim que acontece em todas as áreas. Né? Você tem lá um grupo de pessoas, sei lá, uma associação, uma fundação, uma igreja que seja, tem um estatuto. E aí as pessoas chegam assim e falam, mas eu queria que seja diferente. Tal, mas o estatuto não permite. Nós temos um padrão baseado em tal, que tem um estatuto que diz que, vamos pegar uma coisa bem simples, aqui a cor do Corinthians, vamos imaginar lá, né? Estatuto da Sociedade Paulista do Corinthians. Está lá no estatuto que a cor do Corinthians é preto e branco. Aí chega um cara lá, o presidente dos Gaivotas da Fiel, né, Licão? Chega lá o presidente da Gaivotas da Fiel e fala assim, nós vamos querer colocar rosa agora também. Aí os caras falam, não, meu amigo, no estatuto é preto e branco. Aí o que a donzela lá vai querer fazer? Mudar o estatuto. Vai ser preto e branco e rosa. Porque se ele mudar o estatuto, ele muda? O que ele muda? A prática. Ele mudou a base, ele muda a prática. Aí vai ter que pintar lá o estádio, já que está fazendo a vaquinha, né? Então já vão lá e já muda a cor da fachada, põe preto e branco. Então veja, mudou na base, mudou a fonte de autoridade, seja o estatuto, seja as escrituras, você muda a prática. Por isso ela é alvo de tanta investida. E por isso que a reforma protestante, para evitar os erros, os desvios, a mudança da estrutura, coloca como ponto fundamental retorno à Bíblia, somente à Bíblia, focar a Bíblia, proteger a Bíblia como autoridade máxima, como a fonte de regra e de prática. Agora, como que eu posso
mudar. Tratando aí dos desvios, nós vimos que Paulo já chamou a atenção dos presbíteros, que inclusive viriam lobos vorazes, e que no meio deles mesmo. Volte aí os seus olhos de novo aí para o verso 29. Paulo vai dizer, eu sei que depois da minha partida, entre vós, qual que é o termo aí? Penetrarão. Ou seja, gente que vem de fora. Quem que é o penetra? É o cara que não foi convidado e que penetrou, que entrou, intrometeu. Não é assim? Então, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, esse é um perigo. Gente que não é crente, mas que vem para a instituição por causa do seu próprio coração, para ter reconhecimento, para ter algum tipo de poder, sei lá, eles vão penetrar e vão trazer problema para a igreja. E o segundo grupo, verso 30. E que, dentre... Esse é o penetra? Não, esse é o que já estava dentro. Então, dentro do contexto de igreja, o fundamento é a Bíblia. Mas mesmo tendo a Bíblia, qual que é o problema? Vão penetrar pessoas que vão vir aqui, não enviadas por Deus ou não chamadas porque são eleitas do Senhor. São lobos, vêm aqui só para fazer confusão. Só para querer pôr o rosa, não onde é preto e branco. Então, meu amigo, não é a nossa. Não, mas não queremos rosa agora. Vai vir penetrar só para bagunçar o coreto. É o cara que você pega o histórico da vida dele, aonde ele foi, é isso. Ele tem um currículo. O lobo voraz, ele tem currículo. Pega a história de vida desse... Deu problema por onde passou. Pega a história dos 90 anos dele, 60 anos dele, 50 anos dele. Você já... Aonde foi... Ele deu problema. Esse cara é solução? Não, esse cara é confusão. Onde ele passa, ele vai dar zero. É batata, é só uma questão de tempo. Porque esse é o propósito dele. Só que o problema não são somente aqueles que penetram, que dão uma de penetra, né? Que entram. Tem os penetra bom de bico lá, que é o filme. Então, não é só aqueles que dão um jeitinho de entrar na festa alheia. É o que dentre vós mesmos se levantarão falando coisas pervertidas. Às vezes pessoas que estão aqui, mas que se perdem durante a caminhada, por situações vividas, por problemas, e aí esses que não se penetram, estavam aqui já, acabam perdendo a noção, e acabam abraçando algumas práticas, e você fala assim, meu Deus do céu, da onde que surgiu isso? E como já estavam no nosso meio, já eram tidos como aparentemente dos nossos, a gente tende a dar mais ouvidos. Porque quando vem um maluco de fora, o cara já chega querendo pintar de rosa, você fala assim, pô, o cara chegou ontem, velho. Esse cara é. Você já fica com o pé atrás, ou não? Fica. Agora um cara que era como diz o quê? Dentre vós mesmos, que estava lá, caminhou junto, comeu sal junto. Quando o cara fala um negócio desse, você fica, a tendência é você ficar, mas será que é, será que não é? E é muito mais fácil você acabar, às vezes, até dando a mão para esse cara e seguindo ele. Então, esse é o perigo que a igreja sofre de todos os tempos, em todos os lugares, até a volta de Cristo. Por isso que a Bíblia vai exortar, na palavra de Cristo, na palavra de Paulo, de João, de todos os apóstolos, que ela deve permanecer firme na fonte, na palavra. Não seguindo A, não seguindo B. Eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou de... Não, nada. Siga, né? Palavra de Deus, esse é o foco. Porque senão acontece desvios. Então essa é a base para que a igreja se desvie. Agora, caminhando um pouquinho mais e tornando um pouquinho mais apurado a estratégia do desvio da igreja, né? Então nós vimos que na estratégia do desvio da igreja você tem ou
você menospreza a Bíblia, ou você muda a fonte. Basicamente é isso. Só que aprimorando um pouquinho essa técnica, principalmente essa do aprimorar a Bíblia, aquele centro lá apologético, né? Eu até mencionei isso aqui há algum tempo atrás. Ele fez uma estrutura didática bem interessante, que ele diz o seguinte, que existe um mecanismo para que ocorra esses desvios dentro dessa linha de manipulação da Bíblia, que são as 4 operações matemáticas. Quais são as 4 operações matemáticas? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Tudo bem? Então eles usam isso para você entender. Como que se manipula a Bíblia? Primeira, adição. Olha, a Bíblia é importante. Nossa, é isso mesmo. Você não está menosprezando, você está na atitude de modificá-la. Então você vai adicionar mais uma fonte de autoridade junto com a Bíblia. Não, a Bíblia mas a Bíblia é difícil. Né? Não é fácil você interpretar hebraico, grego, né? Toda cultura. Então, é importantíssimo, mas nós temos que adicionar uma fonte de autoridade. Aí você iguala a Bíblia mais alguém. Que pode ser a figura do líder. Eu sou o Papa agora. Então o que eu falo tem a mesma autoridade da Bíblia. Pode ser um concílio. Eu faço uma cúpula. Né? Ou eu posso adicionar um outro livro. Desse modo, eu não desprezei, mas eu já minei a autoridade dela, porque agora tem outra coisa paralela com a mesma autoridade. Eu adicionei uma fonte de autoridade. Pronto. Já mudei a Bíblia como única regra de fé e prática. Não é mais ela. E às vezes eu faço isso de coisas que aparentemente não tem tanto problema. Vamos imaginar aqui que eu coloco como autoridade algum outro livro que a comunidade judaica não aceitou e que Cristo também não mencionou, que os apóstolos não consideraram. Mas eu acho um livro bonito. Né? E que vão trazer alguns princípios que eu acho bonito. Essa semana, inclusive, até conversei com minha mãe, ela compartilhou lá um texto lá, que é isso que acontece, né? Você ouve um texto bonito, compartilha, não sabe quem que é, né? E aí tinha um videozinho lá, a Marisa compartilhou, sobre Eclesiástico. Quem já leu Eclesiástico? Já leu? Provavelmente você já leu Eclesiastes. Eclesiástico é um livro apócrifo. Você só vai encontrar na Bíblia católica. E aí, minha mãe lá, alguém mandou para ela, falando de Eclesiástico. Ela não se atentou se era Eclesiástico, se era Eclesiástico. Também não foi lá no livro de Eclesiástico como os bereanos fariam, para ver se aquilo que falou lá estava escrito em Eclesiástico. E aí o texto dizia o seguinte, que se você deve cuidar bem dos seus pais. Tem algum problema nisso, biblicamente falando? Não, a Bíblia diz que você para honrar o pai e mãe. Você como cristão, você tem que honrar pai e mãe. Então você tem que cuidar dos seus pais na sua velhice. Só que o que mais que diz o texto de Eclesiastes? Porque se você cuidar dos seus pais na doença e na velhice, os seus pecados se desfarão como gelo ao sol. Olha que coisa linda! Eu quero então desfazer os meus pecados, é só cuidar do meu pai e da minha mãe doente. Inclusive vou deixar eles bem doentes, porque aí eu cuido melhor deles e aí meus pecados se dissolvem mais rápido. Uma parte da fala não tem problema nenhum. Você vai cuidar do seu pai na velhice e na enfermidade. É sua obrigação como filho, cuidar do seu pai e de sua mãe. Isso faz parte do mandamento de honrar pai e mãe. Ótimo.
Agora, essa prática vai te dar o mérito de dissolver os seus pecados? Não, você não vai fazer isso para dissolver o pecado, porque quem dissolve o pecado é o sangue de Cristo. Não é o fato de você cuidar do seu pai e de sua mãe quando ele está velhinho ou está doente. Essa é a manipulação. Eu adicionei. E aí eu já manipulo. Eu tiro a suficiência de Cristo e coloco que nas minhas boas obras eu posso dissolver os meus pecados, como o sol faz com gelo, porque eu estou cuidando do meu pai e da minha mãe na velhice e na enfermidade. Para o menos avisado é um negócio lindo. Só que é uma adição que eu fiz às Escrituras que tira a suficiência de Cristo e adiciona poder nos meus méritos. Olha só que coisa. Está todo mundo sujeito. Às vezes você recebe lá um negócio lá. Eu, como vocês sabem, eu não intervenho muito no que você posta lá no grupo da igreja, né? Mas tem hora que eu olho e falo assim, meu Deus. Mas aí eu acredito que aqui é o melhor momento, às vezes, para a gente trazer as coisas para que você entenda do que constranger alguém lá no grupo. Mas a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque o desvio da igreja passa por pequenos detalhes. Quer ver um exemplo de um desvio? Alguém aqui tem raiz? Sabe o que é raiz? O que é? Não. Carteira de piloto. De jet ski, de qualquer veículo náutico. Alguém tem? Não? Você não tem nenhum piloteiro aqui? Não? Estou precisando de um para ele me levar para pescar? Então não dá. Então tá. Então a raiz é a habilitação para os veículos náuticos. Tudo bem? Já que não tem, então você vai ter que confiar um pouquinho naquilo que eu vou te dizer. Para fazer o curso, você não precisa ter noção nenhuma de distância, para você ser piloteiro aqui na região. Mas se você vai ser piloto marítimo, por exemplo, além da RAIS, que é essa habilitação, você tem que fazer um curso relacionado a toda a questão de localização e de cartas náuticas. Já ouviu falar em cartas náuticas? Você tem uma medida específica náutica, é todo um negócio complexo. E aí eu pergunto para você, nós estamos aqui no Rio de Janeiro e queremos chegar em Cape Town, Cidade do Cabo, no sul da África. Tudo bem? E aí você estuda lá a carta náutica e você vê então qual que é os ângulos, os graus, a direção e tudo mais. Vamos supor que você faltou na aula de cálculo de carta náutica e você erra por 0,001 grau. O que é 0,001 grau? Você fala, quase nada. Quase nada se a gente traçar um itinerário entre eu e você. Estamos aqui no máximo a 15 metros um do outro. No máximo aí, em vez de eu acertar o seu nariz, eu vou acertar os seus cílios. No início aí. Tudo bem? Agora, pensando uma distância do Rio de Janeiro até a África, o que significa 0,001 grau? Você vai chegar na Austrália, meu amigo. Você vai desviar, vai passar de largo da África e vai acabar lá na Austrália. Pastor, 0,001 grau é importante? Dependendo do contexto,
Muito importante. Com a Bíblia é a mesma coisa. Se você desviou qualquer 0,00 grau, pode fazer muita diferença. Então, se eu adiciono lá 0,001 grau que seja, vai fazer muita diferença. Deu o exemplo. Pega uma verdade bíblica, acrescenta um detalhezinho que até parece bonito, e eu transformei uma verdade bíblica numa heresia. Honrar pai e mãe agora derrete pecado. É isso? Não, não é isso. Tudo bem? Não sei se eu estou sendo claro aqui. Além da adição, qual que é o outro? A operação, a subtração. O que você faz para mudar aqui? Além de adicionar uma fonte de autoridade, você vai subtrair algum atributo de Cristo ou do próprio Deus. Vamos pegar esse exemplo aí que eu citei, lá das boas obras de cuidar do pai e da mãe na velhice e na doença, como o que derrete pecado. O que eu fiz com isso? Eu adicionei, então, algo, e ao mesmo tempo eu subtraí da glória de Cristo. Porque quem que elimina os meus pecados? Cristo. Se eu falo que agora é as minhas próprias obras, então eu estou dizendo que o serviço de Cristo não é mais suficiente, não é mais necessário. É só eu cuidar do meu pai e da minha mãe quando ele estiver velhinho e doente, que vai derreter os meus pecados. Ok? Então veja, já tirei a glória de Cristo, algum atributo dele, de ser o meu único e suficiente Redentor. Cristo já não é mais o meu único e suficiente Redentor. Eu vou me redimir com as minhas obras. Então eu subtraí a autoridade de Cristo. Coisas pequenas, mas que vai diminuir os atributos de Deus. Vou multiplicar os meios para a salvação. Não é mais pela obra de Cristo, mas agora pelos meus méritos. Eu estou multiplicando os caminhos para a salvação. Você não vai ser salvo porque você crê em Cristo, se arrependeu dos pecados e obedece o que Ele manda. Você vai agora, só pelo aquilo que você faz, derreter os seus pecados. Pronto, já multipliquei os caminhos para a salvação. A salvação não passa mais só por Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. A salvação passa agora pelo cuidar do pai e da mãe que estão velhos e doentes. E a última coisa aí, eu vou dividir a glória de Deus com outro alguém. No caso do exemplo, eu vou dividir a glória de Deus comigo mesmo, porque é eu que derreti os meus pecados, através das minhas obras. Eu sou digno de glória. Olha só. Uma única frase, eu já pus a igreja toda num desvio, que mesmo que seja de 0,001%, não vai me conduzir ao destino que eu deveria ir. E isso acontece todos os dias, irmãos, inclusive na nossa vida. Porque nós recebemos influência de um monte de coisa. E se nós tivéssemos tempo e coragem, nós poderíamos avaliar algumas práticas que nós temos cristãs, que na lupa da verdade bíblica nós falaremos assim, tem erro aqui. Práticas que nós fazemos e que ao mesmo tempo parece que ser tão tranquilo que não vai gerar muitos problemas, mas é o 0,01 grau. Que eu vou colocando na minha carta náutica e que vai me desviando do padrão que Deus espera de mim. E às vezes eu faço isso com propriedade. Eu faço isso com argumento. Eu faço isso com convicção. Né? Tem momentos que eu faço isso e tal. Quer ver um exemplo? Os credos e as confissões de fé são símbolos da nossa fé, importantíssimos, porque eles tentam sintetizar tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre determinado assunto.
Ótimo. Só que os credos e as confissões são inspirados por Deus? Não. Não são. Tanto que vocês são prova disso, nós já como igreja já definimos que, como Igreja Presbiteriana do Brasil, da denominação Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos como confissão de fé a confissão de fé de Westminster, mas nós temos pelo menos 2 ou 3 detalhes na confissão de fé que nós não subscrevemos totalmente. Por quê? Porque entendemos que aquela afirmação da confissão de fé tem um amparo histórico para aquele momento específico. Quando a confissão de fé diz que o Papa é o anticristo, nós concordamos, mas não como o anticristo, mas como um anticristo. Existem vários outros. A nossa confissão de fé não, crava. Quem que é o anticristo? O Papa. Não, nós não cravamos. Nós só colocamos ele na seleção lá dos anticristos. Faz parte, porque se ele assume a autoridade de Cristo como vigário de Cristo, e a autoridade de Deus para trazer, para adicionar qualquer norma para a igreja, pronto, ele já somou, subtraiu, multiplicou e dividiu. Então pronto. Só que no caso da confissão de fé, ela diz que é o Papa. Nós falamos, não é só o Papa. Você tem tantos outros que a gente pode identificar como anticristo. Tudo bem? Então veja, o símbolo de fé é importante, vai nos dar um direcionamento, mas ele não é inspirado. Foram homens que escreveram. Então eu tenho a prerrogativa de olhar para as Escrituras, olhar para aquele que é um contexto e dizer, olha, eu acho que aqui não foi completo. Aí vamos lá. Aí eu vou para uma igreja que se diz evangélica, que se diz reformada, e que coloca como elemento do culto a leitura dos credos e da confissão. Tem algum mal nisso? Se eu coloco isso como ordem litúrgica, tem algum problema fazer isso? Inicialmente não. Eu estou lendo um texto que reforça a minha crença na Bíblia. Pense comigo aqui, vamos fazer esse exercício. Nós não cremos que a confissão de fé de Westminster é o nosso símbolo de fé? Nós não usamos isso para crescer, inclusive no conhecimento bíblico, teológico, doutrinário? Sim. Então agora, dentro do contexto litúrgico da igreja, eu como pastor, sou o guardião do culto, vou falar, olha, todo culto agora nós vamos ter um momento de uma leitura, de uma pergunta do catecismo, ou de uma passagem da confissão de fé de Westminster. Teria algum problema eu fazer isso? De cara? Não, teria problema nenhum. Só que ao mesmo tempo, se isso se caracterizar como um elemento de culto, eu tenho um problema. Porque eu estou substituindo o texto sagrado inspirado por um texto não inspirado, mesmo normativo. E que pode conter erros ou não? Pode. E aí eu dou a falsa impressão para a comunidade que aquele texto do credo, o credo, para você ter uma ideia, já foi mudado umas 300 vezes, né? Você tem 300 concílios mudando o credo. Você vê que é mutável. Mas aí eu passo a impressão para a comunidade que aquele texto ele é sagrado. E o credo não é sagrado. Porque ele não foi inspirado por Deus. O que é sagrado? As Escrituras. Por isso que é Sagradas Escrituras, que nós chamamos. Agora, se eu coloco o credo, confissão de fé, catecismo, seja lá de que for, no mesmo pé de igualdade, eu estou dizendo que ele é tão inerrante, que é inerrante? Que não contém erros, como as Escrituras. Só que eu sei que ele contém
erros. Por isso que ele é reformado e corrigido de tempo em tempo. E se eu coloco ele como elemento de culto, eu estou agregando à liturgia da igreja um elemento que Deus não determinou. E qual que é o meu princípio regulador do culto? Eu coloco no culto aquilo que Deus ordenou. Pastor, mas nós estamos falando do credo. Cruz credo, pastor, nós estamos falando do credo. Nós estamos falando da confissão de fé de Westminster. 121 teólogos, puritanos. Nós estamos falando da confissão de Heidelberg. Nós estamos falando do Cindy Dort. Nós estamos falando, não é qualquer um, pastor. Nós estamos falando de documentos históricos reformados. Tá, mas Deus não mandou você colocar isso no culto. Isso dá uma falsa impressão de uma igreja reformada, que já substituiu a autoridade das Escrituras, de autores inspirados por Deus, para homens, crentes, tementes a Deus, mas que não eram inspirados. E tem igreja que você vai, que se diz reformado, que é o seguinte: todo culto tem que ter confissão de fé ou símbolos de fé. Já virou elemento essencial do culto. Se não tiver, o culto não valeu. Está vendo onde eu quero chegar? Uma prática aparentemente reformada, só que pode se tornar num desvio. Ou não? O que você acha? Sim. Tem que tomar cuidado com isso. E aí, às vezes a incoerência. Você tem, por exemplo, no perspectiva bíblica, você vai falar: pastor, mas e os cânticos? Vamos entrar os cânticos. A Bíblia manda a gente usar salmos. Mesmo quando ele diz lá, com salmos, hinos, cânticos espirituais, aquilo lá é uma divisão que aponta para o livro dos salmos. Tudo bem? Então por que nós cantamos outro tipo de música? Porque nós temos amparo bíblico, que o apóstolo Paulo, em pelo menos 2 de suas cartas, ele escreve, ou ele usa, isso de um modo inspirado, ele usa cânticos da época, aplicando nas suas cartas. Então isso me referenda que é possível usá-los com devido cuidado, de exame da letra, né, do ritmo, tudo mais. Então não sou proibido. Agora, qual que seria a diferença de eu cantar uma letra não inspirada e de ler uma letra também não inspirada? Vou ser mais claro para você. Qual que é a diferença de eu cantar uma música baseada numa verdade bíblica que você compôs e que não fere nenhum ponto das Escrituras, ou ler uma parte da confissão de fé que também não é inspirada e que não fere nenhuma parte das Escrituras? Qual que seria a diferença de eu cantar uma parte da confissão de fé ou cantar um cântico que você fez baseado numa verdade bíblica? Teria alguma diferença nisso? Traria algum problema? Eu estaria adicionando, subtraindo, multiplicando, dividindo alguma coisa? Não. Só que aí eu coloco como elemento do culto a leitura de um texto que não é inspirado, e para mim não tem problema. E aí eu me arrepio porque eu pus uma música que não era inspirada, mas que também fala das verdades bíblicas. O que eu estou fazendo? No mínimo sendo incoerente. E aí, se eu não tenho coerência, a tendência disso gerar desvio vai aumentar. Irmãos, a vida cristã são tantas nuances que se os lobos vorazes que penetram quiserem bagunçar o coreto, eles bagunçam facilmente.
E muitos que estavam no nosso meio, se não tiver um entendimento amplo, vão procurar pelo em gema, não é nem no ovo. Vão procurar pelo em gema e vão encontrar. Então o que você tem que fazer? Foco na fonte, que é as Escrituras. Situações vão vir, por isso circunstanciais vão vir. E aí, com base na fonte, que não pode ser adicionada, tirada, subtraída, dividida, ela vai te dar o direcionamento para a prática cristã, para a prática de culto, para a prática do dia a dia. Infelizmente, a igreja não se atentou nem aos lobos vorazes, nem àqueles que estavam no meio dela, que falavam coisas pervertidas, e aí muitos desvios aconteceram. E ainda acontecem hoje. Nós estamos nessa luta. Ainda temos esse problema. Seja menosprezando a Bíblia ou modificando-a. De que forma que eu modifico? Adicionando, subtraindo, multiplicando e dividindo. Como nós vimos aqui o exemplo. Então o que nós vamos fazer? A gente tem que estar atento a todo instante. Por isso que uma das máximas da Igreja Reformada é uma Igreja Reformada sempre reformando. A gente tem que estar olhando constantemente se porventura com o tempo nós não começamos a colocar elementos ou circunstâncias que estão nos levando ao desvio. Nós temos tido alguns privilégios aqui de estudarmos juntos e trabalharmos juntos algumas doutrinas que entendemos que precisavam ser reformadas. E trabalhamos juntos. Vamos estudar a Bíblia juntos. Vamos ver se é isso mesmo. Né? E aí vimos que existem dentro da igreja algumas doutrinas que são colocadas como fundamentais e que na verdade não são. E que a gente precisa dar um novo direcionamento. Posso citar como exemplo aqui aquela questão de Cristo na cruz, a palavra de Cristo na cruz, que nós estudamos aí de modo exaustivo recentemente. Onde todo mundo diz que Deus Pai abandonou Jesus na cruz. Nós vimos para A mais B que não é isso. Outra doutrina, que Cristo na sua encarnação, na sua humilhação, ele abriu mão de alguns atributos divinos. Por isso ele diz que só o Pai sabe o dia e a hora. Se eu entender que Jesus abriu mão de alguns atributos na sua encarnação, na sua humilhação, então ele deixou de ser Deus. É um problema. Ah, mas todo mundo ensina isso, pastor. Então, mas é uma doutrina que precisa ser reformada. Isso é, de fato, você corrigir a carta náutica, o 0,001% e trazer de novo para o zero, para o fiel. Esse papel nós temos que fazer, de corrigir a carta náutica. Porque senão nós vamos chegar num destino diferente daquele que gostaríamos. Vamos entender aqui rapidamente, nesses 15 minutos que me faltam, sobre esses desvios, né? Então, justamente por não estar atento às marcas da verdadeira Igreja de Cristo, na história, nós vemos momentos em que a igreja acaba por se desviar de Deus e de sua palavra, desfigurando-a e conduzindo-a para tradições humanas e práticas pagãs. Desde o Antigo Testamento, nós vemos registrado na Bíblia que isso acontece. E mesmo quando a igreja não aplica a disciplina como deveria, o próprio Deus age para restaurar a sua igreja. Histórias como o dilúvio, escravidão no Egito, o exílio babilônico, são exemplos disso. Se a igreja se desvia, Deus põe ela no prumo de novo, de um jeito ou de outro. Não é assim que você faz lá quando você vai passear com o seu pet? Se o bicho quer ir para um lado, o que você faz? Dá um puxão lá na coleira, lá você põe o bicho no trilho de novo. A igreja tenta se desviar, Deus dá o solavanco. E algumas vezes esse solavanco com aquelas, como que chama? Aquelas enforcadora, com enforcadora, velho. Porque às vezes só enforcando para você conseguir mudar o caminho lá do pitbull, né? Então veja,
Deus faz isso. Se a igreja se desvia e ela não se arrepende para voltar, Deus dá um peteleco lá, meu amigo, para colocar ela no prumo, para acertar a carta náutica. Porém, mesmo depois do período de revelação, com a Bíblia completa e todos os desígnios de Deus revelados na pessoa de Jesus Cristo, a igreja ainda continua buscando acrescentar coisas novas à prática correta, à prática ortodoxa. Por volta de 310, depois de Cristo, o imperador Constantino, e pelo que tudo indica, se converteu e oficializou o cristianismo como religião do império, ele começou a agregar algumas questões, mudar aí a carta náutica para agregar todo mundo do império. Esse foi o objetivo, O que ele fez? E o que ele fez significou que não ser cristão era ir contra o próprio Império Romano. E ninguém queria isso. Você ir contra o Império, você coloca o pescoço, na guilhotina. Então, desse modo, todos que estavam debaixo do jugo de Roma agregaram-se à igreja cristã, porém o coração continuava nas suas falsas religiões, práticas abomináveis a Deus, que com o tempo foi acrescida dentro da igreja de Cristo num processo chamado de sincretismo religioso, que é justamente aquilo lá do adicionar, do subtrair, do multiplicar e do dividir. Então, sincretismo é quando você pega algo que não é daquela religião e traz para essa. Vamos ver aí o que aconteceu historicamente. Com a igreja Constantino determinando o cristianismo como a religião oficial do império, foi dado então à igreja as oportunidades para centrar em concílios e definir aí algumas doutrinas. A partir daí é que começou um processo de solidificação do bispo de Roma, para que então, depois de 300, 400 anos, a igreja de Roma se declarasse o bispo universal. Até então você tinha várias outras comunidades, bispos servindo a Deus, mas agora a religião oficial acaba então fortalecendo a igreja com os concílios, determinando as doutrinas, e aí líderes vão surgindo e vão se sobrepondo sobre os outros. No caso, o bispo de Roma acaba ganhando lá a liderança de todo mundo, e aí coloca o bispado de Roma como bispo universal, e aí então você tem propriamente o nascimento da igreja católica apostólica romana. Mas desde 310, com a declaração do cristianismo como religião oficial, você tem alguns desvios. Então vejamos alguns desvios dos ensinos bíblicos aí, que a denominação trilhou. Em 310 você tem a reza pelos defuntos. O que é reza pelo defunto? Orar pelos mortos. A Bíblia manda você orar? A Bíblia não manda você orar? Presta atenção na pergunta. A Bíblia manda você orar? Sim. A oração é uma prática bíblica. Louvado seja Deus. Inclusive, deixa eu falar um negócio, uma novidade. Quarta-feira, 19h30, nós temos uma reunião de oração. Coisa nova, começando agora. Se você não sabe, então quarta-feira tem reunião de oração na igreja. Mas vamos lá, então por que tem reunião de oração na igreja? Porque Deus manda orar. Então a oração está dentro do esquema. A Bíblia diz que então eu tenho que orar a Deus, obviamente, mas eu tenho que orar por todos os homens. Não é assim que a Bíblia diz lá? Paulo fala que os homens oram pelos aqueles que estão investidos de autoridade, tarará. Então qual que é a diferença orar por todos os homens, aqueles que estão com vida ou estão sem vida? Tem algum princípio? Essa é a ideia e a brecha que conduziu algumas pessoas a pensar que é possível orar em função daqueles que já morreram. E aí, obviamente, com o passar do tempo, só lá em 1500 e pouco, com o 1500 e... Deve ter marcado aí, depois eu vou confirmar. 1550... Não, 1536, acho que é. Com
o concílio agregou-se os chamados livros apócrifos, que dão base não só para você derreter o seu pecado cuidando do pai velho e doente, mas também de orar pelos mortos. Então pega uma prática que é verdadeira e eu adiciono a ela alguma função a mais. Eu não vou orar só pelos vivos, eu vou orar também pelos mortos. Inicialmente, começo da igreja, não tínhamos ainda tudo sistematizado como nós temos. Não soou algo herético um negócio desse. Muito pelo contrário, soou algo como piedoso. Puxa vida, eu vou orar pelo aquele meu parente que era tão, né, miserável, coitado, morreu, uma tristeza, coitado, vou orar por ele. Então soou como algo piedoso. Só que mesmo que algo soe de modo piedoso, não necessariamente significa que é verdadeiro. E gera desvios. Hoje, por exemplo, por conta desse desvio, você tem na semana de finados, que aí determina o dia dos mortos, né? Primeiro você tem o dia de todos os santos. Aí já que o resto não é santo, então você determina o dia de finados. Isso aí foi tudo planejadamente pensado. E aí na semana de finados, eu descobri isso esse ano, que a Igreja Católica tem uma das práticas da Igreja Católica, que é a indulgência de oração. Não precisa indulgência financeira, é indulgência de oração. Se na semana dos finados você for no cemitério e indulgência rezar por aquele determinado ente que já morreu, você vai estar pagando a indulgência de oração. É como se tivesse, todo mundo tem lá uma cota de oração para fazer na vida. Se você não bateu a cota, você está devendo oração. Então você que está vivo, você vai lá pagar a indulgência de oração por aqueles. A sua oração vai contar para o falecido. E se ele então, bateu a cota de oração que ele tinha que ter, isso vai trazer benefícios para ele lá no purgatório. Olha que coisa chique. Parece piedoso. Você está resolvendo o problema de um cara que já morreu. Você está abrindo mão da sua semana para ficar no cemitério rezando pelo cara. Olha que coisa linda, maravilhosa. Né? Parece algo extremamente piedoso. Mas qual que é a base bíblica da fonte? Não tem. E aí você já adiciona, subtrai, multiplica, divide, ou seja, você já vai para uma heresia. Mas é assim que os desvios começam, devagarinho. Aí só de exemplo, vamos citar aqui rapidamente. Então você tem 320, uso das velas, né? Como instrumento cultico, porque vela já era usada desde sempre. Mas como elemento cultico, você tem a instituição em 320. Depois, 375, culto aos santos, ou dos santos. Começou, então, a determinar quem era mais santo do que o outro, e aí você começa a fazer culto, não a Deus, mas culto ao santo. Depois você tem 394, a instituição da missa. Você tira aquela característica dos elementos do culto, e agora você institui um cerimonial redentivo, porque a missa é um cerimonial redentivo. Cristo é morto todos os domingos na Igreja Católica. Há feito um sacrifício de Cristo todos os domingos, espiritualmente, na Igreja Católica. Por isso que tem um momento do luto lá, que todo mundo tem que ajoelhar lá, e fazendo os 300 sinal da cruz lá, e ficar que o coroinha chacoalha lá, o sino lá, aquele conglomerado de sino, são 4. Você baixa, você joelha lá no joelho flexório. E é até importante dizer que se você for numa igreja católica, tiver joelho flexório, não é para você pôr o pé, tá? Aquela tábua que tem na frente lá é para você ajoelhar, não é para você pôr o pé, tá bom? Então, aí o pessoal põe o pé, depois tem que ajoelhar, joelha lá. Por que você está ajoelhando? Porque você está de luto. Cristo morreu. Então o missal é um cerimonial redentivo e que toda a missa Cristo morre de novo.
tira o culto, os elementos que a Bíblia manda ter no culto e coloca o missal. Isso foi em 390. Qual que era o objetivo? Relembrar o que Cristo fez por nós. Ele não fala que a gente tem que trazer memória. Tá. Só que aí você adiciona um negócio que perde a essência da adoração em espírito e em verdade. Pronto, você bagunçou o coreto. Depois, em 431, você tem o culto à Virgem Maria. Sincretismo. Todo mundo adorava uma entidade feminina. Dentro do cristianismo não tinha entidade feminina. Então pronto, pega Maria. Pô, quem que vai brigar com a mãe de Jesus? Então ninguém. Então pega Maria e coloca lá como alvo de adoração. Isso em 431. Perdão. Ano 500, a estola sacerdotal. Por que estola sacerdotal? Lembra? Sacerdócio levítico já tinha acabado. Então, o líder, o presbítero da igreja, né? Ele não é sacerdote no sentido levítico. O sacerdote levítico usava a estola. Era obrigatório para identificá-lo como sacerdote. Se não tem mais sacerdote, não tem mais a necessidade da estola sacerdotal. Ok? Só que aí não, porque agora o sacerdote católico, ou o padre, ou o líder católico, se transforma de novo em sacerdote. Por isso você beija a mão, por isso que você confessa os pecados para ele, que nós vamos ver aqui mais para frente aqui, porque ele é o mediador. Ele é o sacerdote, é ele que te introduz na presença de Deus. Você não pode ir até Deus diretamente, você tem que ter a figura do sacerdote. Na Bíblia, Cristo já realizou isso, e nele todos os crentes são sacerdotes. Mas dentro da Igreja Católica foi instituído então agora que o padre é sacerdote. E se ele é sacerdote, ele tem que usar a roupa de sacerdote, óbvio. Depois 503, doutrina do purgatório. Depois, em 600, que aí você tem a declaração do bispo universal, porque aí o bispo de Roma se tornou o líder de todos os outros, e aqui que começa propriamente a Igreja Católica Apostólica Romana. Até 606 você não tinha Igreja Católica Apostólica Romana, porque você tinha vários bispados. Tudo bem? A Igreja Católica começa, não em 310, como alguns julgam, né, com Constantino. O cristianismo se torna imperial. Mas como Igreja Católica Apostólica Romana, ela só se transforma em Igreja Católica Apostólica Romana a partir do momento que o bispo de Roma se declara o bispo universal. E agora é ele que manda sobre tudo e sobre todos. Tudo bem? 609, a obrigatoriedade de se beijar o pé do bispo. Aí são os cardeais agora que fazem, né? 783, adoração de imagens e relíquias. 850, uso da água benta. 993, a canonização dos santos, que aí agora o bispo é que determina quem que é santo e quem que não é. É a Igreja Católica, agora no Bispado Universal, que começou a pipocar santo para todo lado. Falou, pelo amor de Deus, gente, agora todo mundo é santo. Vamos centralizar esse negócio aqui e a gente que vai definir quem que é santo e quem que não é. Beato é beato, o santo é santo, vamos pôr ordem na casa. Tudo bem? Foi aqui. O que mais? 1003, a instituição da festa dos fiéis defuntos. Como instituiu os santos, aí os outros. Não, é fiel defunto. Aí é o finados. Né? Que tem gente que até hoje, mesmo dentro do Evangelho de Jesus Cristo, no dia 2 fica de luto. O único que não fica é o presbítero Márcio, que é dia do aniversário dele. Então não tem nem jeito de ficar. Né? Mas não tem isso para nós. Tá bom? O que mais? Aí é importante dizer que em 1053, ó, aqui embaixo, ó, houve a divisão entre Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Ortodoxa. Então, Igreja Católica, a sede em Roma, o Rzinho aqui de Roma, e a Ortodoxa na sede em Constantinopla, né? Que hoje é... Qual que é o nome dessa... Nossa, gente, me fugiu.
capital lá da Turquia? Istambul. Constantinopla, Istambul. Acho que é isso. Se eu tiver errado, você me perdoa. É isso mesmo. Então, Istambul, que é a cidade também... Olha, curiosidade. Momento curiosidade. Tá bom? Sabia que Roma é chamada a cidade das 7 colinas? Sabia. Constantinopla também é chamada a cidade de 7 colinas. E Jerusalém também. Né? E aí, só para não perder a piada, Uberaba também. Tá bom? Mas tal. Você sabia que Istambul, que é a sede da Igreja Ortodoxa, tá a maior mesquita, uma das maiores mesquitas do mundo está lá, Mesquita Azul, e que é a cidade que ela está na intersecção de 3 continentes? Olha que coisa. Se você for para Istambul, você tem a oportunidade de estar na Europa, na Ásia e no Oriente Médio ao mesmo tempo. Curiosidade. Então, fechou aqui. Então, lá é a antiga Constantinopla, Istambul. Em 1053, rachou a Igreja Católica. Igreja do Ocidente, chamada Igreja Católica Apostólica, com sede em Roma. Igreja Ortodoxa, Igreja do Oriente, sede em Constantinopla. Tá? Constantinopla, cidade foi construída em homenagem a Constantino. Tudo bem? Então você tem. Aí por isso que você tem a Igreja Ortodoxa Grega, porque a Igreja Ortodoxa ela não é mundial, ela é nacional. Então você tem a Igreja Ortodoxa Grega, Igreja Ortodoxa Russa, Igreja Ortodoxa Paquistanesa e por aí vai. No caso da Igreja Católica não, é universal. Por isso que a Igreja Católica Romana, mesmo estando no Brasil, continua sendo Igreja Católica Apostólica Romana. Então vamos lá. Em 74, você tem o celibato sacerdotal. Tudo bem? Já que definiu que o padre é sacerdote, aí agora a tradição determina o celibato sacerdotal. Mas por que os caras fazem um negócio desse? Tem alguma base bíblica em algum lugar? Não, eles falam, Jesus não casou. Mas Jesus é noivo, você sabe disso, ele na verdade ele casou, mas com a igreja. Mas é o argumento deles. Paulo não tinha esposa e tal. Mas a questão do celibato sacerdotal não é uma questão, seja lá de exemplo de Paulo ou do próprio Cristo. É uma questão comercial. Irmãos, se a igreja não tiver cuidado, tudo que ela faz, ela vai estar pensando em questão de dinheiro. Quanto que fica, você como administrador da igreja, pensa comigo. Quanto que fica, nós estamos aqui, pastor, nós estamos querendo economizar um pouco mais aqui na igreja, nós estamos querendo comprar o prédio ou construir, então nós temos uma solução, nós vamos trocar o pastor que é casado e tem 3 filhos, então a manutenção desse miserável deve ser muito alta, e nós vamos contratar um pastor solteiro, com dom de celibato. Qual que fica mais barato? Pastor solteiro. Tudo bem? Então, a visão da igreja é a mesma que o Edir Macedo teve agora, essa revelação de alguns últimos anos aí, né? Que caiu na rede, que ele chega para os pastores da Universal e diz para os caras não casar. E se casar, fazer vasectomia. Mesmo que se não tenha filho nenhum. Por quê? Porque a manutenção de alguém que tem família é maior do que o que não tem. Imagine você como administrador da igreja, você olha assim, ó, o pastor é Clarice, Duda, Lolo, Samu, 5. Cara, para manter esses caras não é fácil. Aí, é obrigação da igreja, plano de saúde, é para 5. Se fosse só um, nós estaríamos dividindo a conta em 5. Olha, só 1/5. Vamos mandar o pastor Everton embora e vamos trazer um pastor. Se for eunuco, melhor ainda. Né? Porque nós vamos economizar. Agora imagina, a igreja crescendo, o mundo inteiro. Como que você mantém essas famílias financeiramente? Determina que o sacerdócio é celibatário. Não pode casar, não pode ter família, não pode ter filho, não pode ter nada.
fica muito mais barato. Pensamento miserável, puramente, né? Mas foi uma das questões que motivou. O que mais? Para a gente terminar aqui. O pessoal já está ali. Só vou citar aqui. Aí você tem 76. A Igreja é Infalível. 1090. Invenção do Rosário. 1184. A instituição da Santa Inquisição, porque aqui o islamismo, os 600 e pouco já tinham crescido, aqueles já tinham dominado praticamente o Oriente. Então, Inquisição para perseguir aí os traidores e trazer de volta as coisas que os sacenos tinham tomado da gente. Então, o que mais? Venda de indulgências, 1190. Pão da comunhão substituído pela hóstia, 1200. Confissão auricular, o fato de você ter que ir lá confessar para o sacerdote, 1215. Dogma da transubstanciação, a hóstia transformando em corpo. Aí se a hóstia transformou em corpo, então vamos adorar a hóstia. Porque se a hóstia é o corpo de Cristo, então vamos adorar a Cristo, adoro a hóstia. Veja, pequenos desvios, veio tudo de uma vez só? Não, nós estamos falando aqui de 1.200 anos já, olha. É você mudar 0,001 grau de tempos em tempos. Em 1000 anos, você já está no sentido oposto. Tudo bem? O que mais? Adoração, proibição da leitura bíblica, 1229. 1295, uso da campainha na missa. 1316, instituição do Ave Maria. Lembra que Maria foi considerada digna de adoração lá em 341. Só que, só em 1316 começou a Ave Maria. Depois, 1415, tirou o vinho. Só o sacerdote que toma. 1546, aí já é pós-reforma protestante, doutrina que equipara a tradição com a Bíblia. Lógico. Você teve a reforma e para dar uma equiparada você faz isso, que é o Concílio de Trento. E aí 1546, Concílio de Trento, introdução dos 7 livros apócrifos na Escritura, inclusive o livro Eclesiástico que eu citei. 1859, aí declarou, até 1859 Maria não era virgem. Até 1859 Maria não era virgem, ela teve outros filhos. Em 1854, aí então o Papa determinou, Maria, ela não só é virgem, como ela nasceu santa. Nasceu imaculada. Concepção imaculada. Então aqui que define que ela nasceu santa e que ela permaneceu virgem para sempre. Inclusive lançaram essa semana no Netflix um filme chamado Virgem Maria. Eu comecei a assistir, não terminei porque não tive tempo, mas que trata Maria como santa desde o nascimento. Inclusive, o anjo Gabriel foi falar para Ana e para o Kim, né, o Joaquim e a Ana, pai de segunda tradição católica, que ele queria um menino, mas aí o anjo chega falando, não, mas vai vir uma menina santa. Aí ele aceitou, porque fazer o quê, né? Tá. Mas veja, começa em 1854, que ela nasceu de modo imaculado, ela nasceu sem pecado. 70, o Papa é infalível, e olha aqui, 1900 e... ontem, 1950. Nós temos aqui alguns irmãos que nasceram antes disso. Né? Nasceram antes de 1950. Você nasceu e Maria não tinha ido para o céu, tinha morrido. Só que depois de 1950, não, ela foi para o céu. Foi para o céu. Então, dogma da presença real e corpórea de Maria no céu. A ascensão de Maria. Que está preparando o caminho para um movimento que já começou na década passada, que é o ministério de Maria na Trindade. Já dentro da Igreja Católica tem um movimento para, em vez de ser Trindade, ser tetraidade. Sei lá eu como vai chamar esse negócio. Mas colocar Maria dentro do ser divino, como alvo de adoração. Inclusive eu era pastor em Matão,
Tinha a igreja lá do bairro Alto lá, que eles mandaram fazer um monte de adesivo, colaram nos carros, em prol dessa campanha, do agregar Maria no ministério da deidade. Então, os erros, você começa um erro lá atrás, e esse erro vai se desviando. É o 0,01 grau lá atrás, que vai sendo adicionado. Hoje você já está no caminho contrário. Como que eu quero finalizar hoje aqui, irmãos? Aqui estão alguns exemplos de desvios que na Igreja Católica trilhou a sua história. Mas como já vimos que a igreja é de Deus e veio de Deus, ele em determinados momentos levantou instrumentos para restauração. Tanto no momento bíblico quanto pós, né? Noé, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Josias, Jeremias, próprio filho, os apóstolos, John Hus, Martim Lutero, João Calvino e tantos outros. E aí, nós vemos que Deus tem preservado a sua igreja. Mas a luta não terminou. Nós hoje, Igreja Presbiteriana Real Aliança, ainda estamos lutando contra desvios. E assim vai ser até Cristo voltar. Seja através de lobos vorazes que penetram, ou através daqueles que estavam entre nós, que falam perversidade, como Paulo advertiu a igreja em Atos capítulo 20. Todo cuidado é pouco. Então que nós possamos tomar cuidado com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente posta, porque são pequenos detalhes que geram grandes desvios.